Vou te jogar no fogo! Sua perua desgraçada! Você concorda que possuir um boneco é a estratégia perfeita para você se disfarçar se você é um assassino? Pode até ser, mas você precisa fingir direitinho, saber todos os trejeitos de como é que é o boneco. Como é que é o boneco? Oi, eu sou o Chuck. Nossa. Bateu forte. E você precisa fingir bem porque pode escapar alguns detalhes a olho nu que vai entregar a sua posição. Sorte que no filme Brinquedo Assassino de 1988, a mãe do Andy não desconfiou de um detalhezinho que o Charles Lee Ray deixou escapar na sua atuação de boneco. E essa pequena falha, se descoberta, poderia ter salvado a vida da Maggie, que a gente falou inclusive na parte 1 desse dossiê. Eu sei que você ficou curioso para saber qual é esse detalhe. E Nicolas, como é que faz para ver esse detalhe? Assistir o filme completo? Não, meu. É muito mais simples. É só olhar o dossiê de cena que a gente vai fazer agora, onde a gente vai ver esse detalhe e vai relembrar toda a cena onde os dois adultos, a mãe do Andy e o detetive, descobrem a verdadeira face desse brinquedinho aí. Eu sou o Nicolas. E eu sou o Nathan. E esse é o canal Irmãos em Cena. O sonho do Chuck era ter a pilha que estava na caixa dentro dele para manter o seu disfarce. E qual é o nosso sonho, Nicolas? O nosso sonho é ter o like de vocês na nossa casa. Quer dizer, No nosso vídeo. essa cena começa logo depois do assassinato da Maggie, quando a Karen chega do trabalho e sua casa está cheia de policiais. Ela logo se preocupa porque ela acha que aconteceu alguma coisa com Andy, mas o policial fala pra ela que quem morreu foi a sua best friend forever. O detetive também fala pra ela que eles não têm certeza absoluta de quem fez isso, mas um dos suspeitos é o Andy. Ele não fala isso, mas ele deixa no ar, entendeu? Ele deixa ali nas entrelinhas. Parecem pegadas, não parecem? Pegadas muito pequenas. O que está insinuando? Já que mesmo com algumas controvérsias, as situações e as provas, elas induzem a pensar que foi o menino. O dia passa e o Andy, depois da escola, leva do nada o Chuck pra casa do Ed Caputo, que era o comparsa dele e que traiu ele e que ele tinha jurado de morte. E é justamente isso que o Chuck faz lá na casa do Ed, porque ele ajuda o Ed a se atirar na cova. Ajuda por quê, né? Porque o Ed, ele faz uma forcinha pra morrer, né? Ele não sente o cheiro do gás que o próprio Chuck ligou, e ele também atira sem olhar. Ele simplesmente abre a porta e... pum! Com isso, o Andy é pego mais uma vez com a boca na botija, e aí sim ele é o principal suspeito de tudo isso. Tem alguma ideia por que a sua tia Meg caiu da janela? Não fui eu. E além disso, ele ainda continua culpando o Chuck. Ele disse, não, é o Chuck que pediu pra fazer isso, foi o Chuck que matou. Não tem como acreditar, né? E aí ele revela que ele só foi levar o Chuck lá porque o Chuck ameaçou ele de morte. Mas como a gente já falou, eles não acreditam em nenhuma palavra. Inclusive, um doutor que tava lá, que é o doutor do hospital, ele fala, olha, eu acho que teu filho tem algum probleminha ali psicológico, entendeu? Será? E é por isso que ficam com o garoto lá no hospital para analisar o caso dele e separam o filho da mãe. Mesmo com todas as provas, com os policiais falando que é o Andy, a Karen não acredita. Ela sabe que o filho dela foi bem criado e ela sabendo lá no fundo que o filho dela não é o culpado, ela pega o Chuck em casa e começa a sacudir ele loucamente, falando para ele: "Que você fez, seu filho da puta?" Ela dá uma risada assim, eu acho que eu tô ficando louca. E nesse momento, o Chuck responde como se ele fosse um boneco good guy, entendeu? Diz alguma coisa, droga! Oi, eu gosto que me abraça. Porém, nessa parte que o Chuck fala com a Karen, tem um detalhe que a gente notou que talvez seja um detalhe que a Karen tinha que ter notado. Porque o Chuck, quando ele vai falar com ela, ele olha no olho dela pra falar. E tipo assim, porra, a tecnologia do boneco tava top, hein? Pra olhar pro olho da pessoa. Não é feitiçaria, é tecnologia. Só que interessante é que desde a primeira vez que o Chuck fala nesse filme, ele olha no olho das pessoas. E as pessoas ainda assim não desconfiam. Talvez seja uma coisa que o diretor quis fazer pra gente notar, porque a gente sabe, né? Então, pra gente ter essa visão. E ele nos enganou. Bom, a Karen não nota isso e cada vez mais ela começa a pensar na possibilidade de realmente o seu filho ser um serial killer.
Porém, a Karen resolve olhar na caixa para tirar todas as dúvidas se não tinha algum defeito naquele boneco, ou alguma coisa ali que estivesse na descrição daquela caixa. Só que quando ela pega a caixa, a pilha do boneco cai. Cara legal, pilhas. Assim, pode ser interpretado, ela podia interpretar tipo, a pilha é reserva, entendeu? Por isso que ela não... eles não entregam pilha reserva. É difícil vir pilha nos negócios que tu compra que é de pilha. Aí tu vai ter pilha reserva, daí é Pedir demais, velho. E aí o que ela faz? Ela vai lá, pega o Chuck, cagada. e vai lá aqui, ó. Eu vou olhar. E esse medo da Karen também é o nosso medo, porque a gente sabe que não tem pilha lá. E a gente sabe que se realmente não tiver pilha lá... Aí lascou. Mas ela tem que descobrir uma hora ou outra, né? Senão ele vai acabar matando ela, né? Só que o Chuck, ele é sacana, porque quando ele vê que ela tinha descoberto que ele não tinha pilha, ele dá um susto nela, sem a gente esperar e sem ela esperar, e aí ela solta ele e ele cai debaixo do sofá. Oi, eu sou o Chuck, quer brincar? Só que mesmo apavorada com aquela situação, ela tem que inocentar o filho dela, que foi preso praticamente. Então ela vai lá e pega o Chuck. Ela pega o Chuck e grita com ele. É assim que ela faz? Eu sei fazer. Mandem falar comigo! Tá legal? Mas o Chuck tá posturado calmo e consegue manter ali a sua descrição. Então a Karen resolve ameaçar o Chuck de queimar ele. Fala comigo de uma vez, senão eu vou te jogar no fogo! Com a água batendo na bunda, ou melhor, com o fogo batendo na bunda, o Chuck começa a gritar e chama ela de vaquinha desarrumada. Né? É um jeito mais... Você entendeu, né? Sua perua desgraçada! Eu vou te ensinar a não se meter comigo! E esse ataque ele é confuso, com a câmera propositalmente tremendo para que a gente não note possíveis defeitos que tenham na produção dessa cena, e o zoom mais próximo dessa cena é justamente para isso também. A Karen é obrigada a soltar o Chuck porque ele dá uma mordidona no braço dela. E aí ele pega, ó, sai zarpado e consegue fugir do prédio, consegue fugir da Karen, usando o quê? O elevador. Mas não tem muita lógica, como é que ele conseguiu? Apertar o botão. É que o 1 é mais baixo, entendeu? É muito justo, é justíssimo. Porém agora a Karen sabe que seu filho tinha razão e que o boneco sim é o assassino e culpado por todas essas mortes. Então ela vai correndo atrás do detetive pra contar pra ele, só que logicamente ele não acredita nela. Até porque ele pensa que é uma mãe desesperada mentindo pra ter o seu filho de volta. O que está fazendo aqui? O Andy falou a verdade. O Chuck está vivo e matou o Ed Caputo. Do quê? A Karen, vendo que não teria a cooperação do detetive, ela resolve ir até o mendigo que vendeu o boneco Chuck pra ela. Porque ela quer tentar descobrir alguma lógica pra essa situação bizarra. Só que bizarra mesmo é a forma que ela chega ali no mendigo. Porque ela chega ali falando, calma, calma, eu não quero te machucar. E ali naquela situação, acho que quem tem mais chance de machucar é ele, né? Machista! E é o que acontece, porque ele vai pra cima dela e tenta abusar dela nessa situação. Só tem isso? Que isso? Tem mais que isso. Não! Que filha da... Mas ela é salva por um anjo, porque o detetive chega ali e salva ela e aproveita para interrogar o mendigo. E nesse interrogatório ele descobre que o boneco que o mendigo tinha vendido para Karen era um boneco que estava na loja onde o Charles e o Ray tinha sido morto. E essa informação deixa ele um pouquinho intrigado. Numa loja de brinquedos que pegou fogo na Avenida Wabash. Mesmo assim, ele se nega em acreditar que o boneco criou vida, né? Ele tenta ser o mais lógico possível. E vai então pra sua casa descansar, fumando um pitinho, fumando um Cigarrinho. Relaxar. E muita gente fala que o cigarro mata. Só que nessa cena, o cigarro salva a vida do detetive. Porque o Chuck aparece do nada atrás do carro dele e começa a enforcar ele com 2 cordas. E ele só consegue se safar porque ele pega o acendedor de cigarro que estava ligado e coloca no rosto do Chuck, que sente aquela dor e sai vazado. O Chuck, vendo que enforcar não era mais uma das opções dele para matar o detetive, ele tenta esfaquear o detetive através do banco. Só que ele erra
todos os golpes, mostrando o porquê que ele é conhecido como um assassino estrangulador e não assassino esfaqueador. E foi essa vontade do Chuck de estrangular o detetive que deu a chance dele escapar, porque se ele tivesse esfaqueado logo o detetive, ele não ia ter como escapar. E fica bem claro, tá, que o Chuck, ele é muito maldoso, tá? Ele é muito filha da... porque ele vai tentar acertar as partes íntimas do detetive e ele até cutuca o precioso. E é muito engraçado a cara que o detetive faz assim. O Chuck então opta por uma estratégia mais ousada. Ele vai até o acelerador do carro e aperta ele com a mão. E isso faz com que o carro capote. Só que é muito esquisita essa cena, tá? Porque era só o detetive dar uma bicuda, entendeu? Um coice ali nele. Que resolvia o problema. Com o carro capotado, o Chuck tenta usar o elemento surpresa, porque o detetive não sabe onde é que tá o boneco. E aí ele tem a chance de ouro pra esfaquear o detetive, só que ele não acerta, mostrando mais uma vez que não é o forte dele a faquinha, não. É muito ruim. Pois é, mas essa é a única estratégia que ele tem, porque ele não pode mais estrangular. Ele tem as mãos muito pequenas. Você vai ficar assim, ó, beliscando. Assassino do beliscão. Isso não foi legal, não! Porém, já que o detetive conseguiu escapar, ele pega a sua arma e depois de muitas tentativas, ele consegue acertar o Chuck em cheio. E aí o Chuck, meu amigo, ó, sai vazado. E aí a gente pensa, mas por que ele vazou? Por que ele saiu? Porque esse tiro fez o Chuck perceber que o plano de se infiltrar dentro de um boneco para ser um assassino não era tão perfeito assim. Eu sei que você ficou curioso com o que o Chuck vai tentar fazer para se livrar desse probleminha que ele arranjou. Porque eu vou te dar uma dica. Se inscreve aqui no canal, porque a gente vai lançar a parte 3 desse dossiê de cena, analisando a próxima cena desse filme, que vai desenrolar mais ainda o que vai acontecer com o Chuck. Relembrando todo o problema que aconteceu nesse voodoo que o Charlie Ray fez, e relembrar a cena final desse filme. E outro pedido especial, deixa o hype. Se você tiver a opção de hypar o nosso canal, ajuda, que a gente tá começando agora, a gente é pequeno, mas a gente quer crescer aqui no canal junto com vocês, então a gente quer pedir ajuda de você. Deixa o like também, compartilhe o vídeo que vai ajudar muito o canal. E a gente também quer saber se você realmente tem medo do Chuck, ou como nós, pensa que é só dar uma bicuda nesse filho da mãe. Então para isso, comenta aqui embaixo se você tem medo ou não, e aí se você tem medo, comenta o porquê você tem medo. E se você não tem medo, comenta o porquê desse não ter medo. É isso aí, galera, valeu e até a próxima.